Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Olá, boa noite! Olá, gente! Boa noite a todos! Tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui com todos vocês, né? Muito obrigado pelo convite. Nos sentimos muito lisonjeados, privilegiados de estar aqui com vocês mais uma vez. Honrados, na verdade, Sim. né? Por estarem com vocês mais uma vez. É isso aí. E aí a gente veio aqui bater um papo, né? Não sei se quiserem deixar o chat aí aberto, aí eu peço a ajuda aí do Alger e do Migoto. Se tiver alguma pergunta aí no chat, né, para a gente poder estar interagindo aí com todos vocês. Não sei se todos vocês nos conhecem pessoalmente, acredito que não, né? Mas estamos aqui para contar mais um pouquinho como que foi a nossa trajetória. Então, tudo começou lá em 2016. 2016, em junho, minha irmã, que mora no Japão, ela veio para cá, para o Brasil, contar essa novidade para a gente, com a intenção de trazer essa oportunidade, né? Uma oportunidade única, vamos dizer assim. Eu achava que era um negócio de catálogo, né? Vendas de catálogo, venda de produtos. Não imaginava a grandiosidade que era esse negócio, né? E quando ela veio fazer uma reunião aqui em casa, convidei alguns amigos, as irmãs do Sérgio veio. Tomei um susto. Tomou um susto. Falei, invadiram minha casa. Será que eu entrei na casa certa? Isso mesmo. A Jeane ainda era platina na época. Nossos diamantes, Jeane e Kleber Cardoso, eram platinas na época. Estavam prestes a chegar na qualificação de esmeralda, estavam no caminho de esmeraldas, eles eram platinas ainda, e vieram aqui contar essa novidade junto com a minha irmã, porque a minha irmã, Daniela, é casada com o Gilberto. O Gilberto é irmão da Jeane, que é a nossa diamante. Então, nós estamos aí em família. Então, e aí a Jeane veio com a Daniela, explicou, falou do plano de ganho, eu não entendi nada do plano, nada, porque eu não sou fã de números, não era, né? E ela falou do plano, eu não entendi nada. O Sérgio muito menos, porque ele chegou na metade da reunião, sentou ali do meu ladinho, pegou o catálogo e fez assim, ó, olhou de trás para frente. Dei de cara com o preço do jogo de panelas. Das panelas, gente. Das iCookies. Vocês imaginam a minha reação, né? Quando eu vi lá R$4.000 o jogo de panela. Quando ele olhou, ele fechou assim e ficou me olhando. Caramba! Que produto é esse, né? Com sabão custa mais de R$50, né? Sim. Falei, caramba! Aí tudo bem, vamos lá, né? Que produto é esse, né? Aí a Thaís, depois que terminou a reunião, ela falou para mim, olha, eu me cadastrei nessa empresa. Eu falei, sério que você se cadastrou? Ela falou assim, inclusive você é o titular. Eu falei assim, puxa, que legal, né? Você quer separação hoje ou amanhã, né? Aí foi aquela discussão assim, lógico, vocês devem imaginar como foi, né? Bem amigável. Quando o marido assim fica com medo de sujar o CPF, sem saber da empresa que se trata. Sim. Aí eu achava que a minha cunhada também estava sendo enganada, com aquele negócio de pirâmide, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre pirâmides, né? Que alguém confunde o sistema de pirâmide, né? Por causa das bolinhas e porque um ganha sobre o outro, né? Não é sempre assim a conversa que a gente escuta por aí. Então, foi dessa forma que eu pensei também. Eu falei nossa, minha cunhada está entrando numa furada e está querendo levar a gente junto. É isso mesmo. E assim, a minha irmã falou para ele, não, Sérgio, você acha que eu vinha lá do Japão, ia largar meu marido, meus 3 filhos lá, ia trazer essa oportunidade se não fosse algo sério, né? A Jeane é uma pessoa muito séria, muito idônea, a Jeane não ia se meter
em empresas que não eram certinhas, né? Aí o Sérgio falou, olha lá, hein, Dani, olha lá. Mas aí ele deixou, né? E aí, no dia seguinte, eu já comecei a falar dos produtos, comecei a usar, porque os produtos são maravilhosos, os produtos fazem a gente economizar dinheiro em casa. E aí eu comecei a falar, a vender, a falar para o pessoal da igreja. Nós tínhamos um comércio aqui embaixo, né, na garagem da minha casa, e os clientes chegavam aqui na loja, né? O Sérgio limpava o nosso carro, limpava o carro dele, limpava o carro do cliente. Então, a minha irmã trouxe a oportunidade para a gente e eu agarrei assim com unhas e dentes no sentido de vender os produtos. Eu achava que o negócio era só catálogo, era vendas. E eu me apaixonei pelos produtos, queria pagar mais barato e comecei a falar dos produtos. Os clientes chegavam na loja, o Sérgio limpava o carro do cliente, deixava o carro impecável, limpando com a LOC, porque ele é apaixonado pelo LOC, né? Porque limpa tudo, dentro, fora, roda, motor, tudo ele limpa. Então, ele oferecia os produtos para os clientes, falava que era para me ajudar. Aí, no primeiro mês, eu cadastrei muita gente, vendi muito, cheguei ao 12%, a 1.800 pontos no primeiro mês. No primeiro mês. Quando foi no segundo, a mesma coisa. Quando foi no terceiro mês, que aí a gente não participa de capacitação, a gente não entende direito como que funciona, né? Acho que tem que fazer tudo sozinho. Exato. Que não é uma equipe. Exato. Achava que era só vendas. Para todo mundo que eu tinha que vender, eu já tinha vendido nesses 2 meses. O produto dura. O produto em casa, ele é concentrado, ele vai durar meses, né? E quando foi no terceiro mês, nós caímos, fomos para 9%. Mas tudo porque eu não tinha direito à capacitação. A Dani, minha irmã, ela estava comigo mais ou menos nesses dias, nesses 2 primeiros meses, mas ela veio para o Brasil para fazer a lateralidade dela, porque ela desenvolve o negócio, ela tinha uma perninha quase chegando a 21% e ela tinha que fazer a lateralidade. Então, ela me falou mais ou menos como funciona e foi correr para a lateralidade dela. E aí eu fui tentar fazer do meu jeito, né? E às vezes não é do nosso jeito, é do jeito certo que a gente tem que fazer, né? E eu, assim, eu ia para Guarulhos, eu me capacitava, né? Mas não era bem certinho ainda que eu fazia. Normal, né? Todos os empresários entram e ele no início ele se pega cometendo vários erros, o que não é ruim. O importante é você fazer e ver que onde você está errando. O ruim é quando você não faz, né? Aí você não sabe se você está errando, se você está acertando. Então a gente fazia, mas não estava fazendo do jeito certo, né? E quando foi no terceiro mês, caímos para 9%, e aí eu fiquei 2 meses como 9%. Foi quando eu falei, não, eu vou ter que levar isso mais a sério. Eu vou toda terça-feira para Guarulhos, vou aprender, porque lá que está a minha linha ascendente, lá que estão as pessoas que vão me dar o apoio, o suporte, lá que estão as pessoas que querem realmente ver o meu crescimento, né? E aí eu ia para Guarulhos toda terça-feira. O Sérgio não entendia por que eu tinha que ir toda terça-feira para Guarulhos. Por que eu tinha que ouvir plano de negócio toda terça-feira e muitas vezes eu ouvia 2, 3 vezes na terça-feira. Aí eu perguntava para ela assim, o que você aprendeu lá hoje? Plano de negócio. Aí na outra terça, o que você aprendeu lá hoje? Ah, eu aprendi plano de negócios. Aí eu chegava na outra semana, o que você aprendeu lá? Plano de negócio. Eu achava muito estranho, porque ela saía de manhã e falava assim, poxa, mas ficava o dia inteiro assistindo a mesma coisa. Eu falei assim, não faz sentido, né? Para a gente que vem do modelo tradicional de trabalho, assistir a mesma aula várias vezes, né? Durante o ano inteiro. E eu perguntava para ela, mas como é o plano de negócio? Ela falou assim, eu não sei explicar direito. Eu falei, poxa, mas está indo lá várias vezes e não sabe explicar direito? Eu falei assim, puxa, ou é muito difícil, né? Ou realmente, para uma pessoa que
Inclusive, a Thaís, para quem não sabe, ela se formou, né? Como professora também. Então, eu falei assim, para quem é uma professora não entender direito, imagina eu se eu fosse lá, né? Então, eu ficava achando muito estranho. Eu falei assim, puxa vida, deve ser muito difícil fazer esse negócio. Porque toda vez tem que aprender sobre o plano de negócio, o plano de negócio. E ela nunca aprende, né? Aí eu achava muito interessante, muito esquisito, muito diferente, muito tudo, né? Para te falar a verdade, eu ficava assim tentando entender como que realmente, né, acontecia as coisas lá em Guarulhos. E quando ela me convidava, eu também não tinha coragem de ir, porque não era meu foco. Eu achava que assim era uma empresa de catálogos, era uma empresa que queria até a parte da venda ali sobre o lucro de venda dos produtos. Então eu imaginava algo assim muito pequeno, na minha imaginação, né? Na minha inocência, digamos assim, hoje em dia, como eu vejo o negócio. Isso. E, assim, na verdade, quando eu ia nas terças-feiras, lá em 2016, uma vez por semana, que era de terça-feira, tinha 5 treinamentos. Dois planos de negócio, um de desenvolvimento pessoal, um de desenvolvimento empresarial e um de produtos. Então, eu aproveitava para tirar a terça-feira para me capacitar. Então, saía de Cotia, cerca de 10 horas da manhã, chegava lá em Guarulhos, muitas vezes atrasada, porque trânsito, né? E a Raposo Tavares, para quem conhece, é um horror de trânsito. Quando chove, então, para a Raposo, né? Aí eu tinha que atravessar Raposo Tavares, pegar o Rodoanel, Marginal Pinheiros, depois a Dutra. Então, era quase 100 quilômetros, quando não tem trânsito, e 1 hora você vai, mas quando tem, é imprevisível. Então, eu saía 10 horas da manhã, chegava lá por volta do meio-dia em Guarulhos, e aí eu ficava lá praticamente todo o dia, né? E saía de lá, o último treinamento terminava às 10 horas da noite, aí é que eu vim embora para Cotia. Então, eu chegava aqui, ficava o dia todo fora praticamente, chegava aqui de noitão, e eu tirava a terça-feira para mim aprender. Era o momento de eu aprender e sugar todos os líderes que estavam ali naquela sala. Então, para quem conhece aí a equipe da Jeane e do Kleber para baixo, sabe que tem a Ivana e o Cleiton, tem a Giovana e o Júlio, tem muitos platinas lá, e eu sugava todos eles. Ou eu gravava de voz, eu gravava de vídeo, eu anotava no caderno. Quando eu chegava lá, e o pessoal já falava, lá vem a Thaís de novo perguntar. E esses dias nós ouvimos um áudio, né, amor, que fala assim, aquele que mais pergunta é o que mais cresce. Mais avança. Mais avança. Então, eu falei, então estou no caminho certo, porque eu perguntava, gente, toda dúvida eu tirava com os líderes, né? Principalmente com os meus diamantes, que na época ainda eram platinas. Então, ali era o momento de eu aprender, tirar todas as minhas dúvidas. E assim foi se passando os meses. Quando eu cheguei mais ou menos no nível de 15%, que podia ser lá para o mês de outubro, novembro, eu comentei com a Giane, o que você acha? Tudo que eu aprender aqui de terça, eu compartilhar com o pessoal lá que não quer vir, porque eu convidava a equipe, ninguém queria ir. Eu ia sozinha, né? Foi raras vezes que eu ia com alguém no carro, sempre eu ia sozinha. Então, parece que, vamos dizer, que era a minha missão eu ter que aprender, e aí eu ia. Quando era de sábado, eu chamava as pessoas da equipe aqui para a sala da minha casa. Aqui, exatamente onde nós estamos, na sala da minha casa. Eu chamava o pessoal, alguns vinham, outros não. Às vezes vinha 5, 10 pessoas, às vezes não aparecia ninguém. Então, eu pegava os slides lá de terça, quando era de sábado, eu punha aqui na minha televisão. Se tivesse pessoas, eu ensinava. Se não tinha, eu ensinava para as cadeiras, para o sofá, para a parede, né, para o teto, para quem estivesse aqui na sala. O que estivesse aqui na sala ia ouvir eu falar. Que às vezes era ninguém, viu? Muitas e assim, vezes. A Thaís ficava muito triste, né? Quem não fica? Você acordar cedo, né? Porque assim, a reunião estava marcada para as 10 horas no sábado.
E então ela acordava por volta de umas 7h30, já preparava o café, fazia aquela térmica de café, assim, para umas 20 pessoas, e ia no supermercado, comprava aquelas bolachinhas, biscoitinho, e aí chegava às 10 horas, 10h05, 10h30, não tinha ninguém. Era decepcionante, eu ficava morrendo de dó dela. E aí é onde que a gente começa a perceber, né, assim, o empenho, a dedicação das pessoas e tentar imaginar onde que ia dar, na verdade. E numa dessas ocasiões, pela primeira vez, ela foi convidada para palestrar, né? E eu assim, não é que eu não queria ver, assim, mas sabe quando você não imagina, assim, a sua esposa, que foi sempre tímida, não tímida, assim, de fazer amizade, que a Thaís sempre foi bem extrovertida nessa parte, mas uma timidez, assim, na parte de palestrar, de falar para as pessoas. E quando eu vi a Thaís falando pela primeira vez, eu fiquei muito orgulhoso. Aí eu falei assim, puxa, eu acho que ela está no lugar certo, né? Porque ela falou tão bonito, né? Ela foi aplaudida. Então, naquele momento, eu percebi o quanto que estava sendo importante ela estar se capacitando, né? Assim, eu vi o resultado dela ter ido tantas vezes lá para Guarulhos para poder ter aprendido a mesma coisa, na minha inocência, digo mais uma vez. E aí foi onde que eu vi o resultado dela, foi muito legal. Isso mesmo. Então, o fato de toda terça-feira e a gente pré-julgava que era a mesma coisa, cada plano de negócios era apresentado por uma pessoa diferente. Ou seja, a história era diferente. A maneira de contar o plano, de falar como que funciona, era diferente. Então, vamos dizer que o enredo é o mesmo, né? A música é a mesma, né? Cantada por pessoas diferentes. Então, vai assimilando, você vai entendendo um ponto que um não falava, o outro falava, e assim funciona. Por isso que a gente tem que ouvir o plano de negócio sempre, todas as vezes, o padrão dos 8 passos, todos os treinamentos que existem, a gente tem que ouvir várias vezes. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Se não é por trauma, é por repetição. Então, eu ouvia e repetia. Eu aprendia de terça e no sábado eu repetia. E aí, foi crescendo a equipe, né? 10 cadeiras era um pouco, depois 20 cadeiras era pouco. Depois tivemos que começar a alugar cadeira. A gente alugava cadeiras, aí a minha sala começou a ser frequentada por 30 pessoas, era tudo um juntinho, né? Não tinha problema de aglomeração. Aí eu comecei a pensar, falou, o cafezinho daqui de casa deve ser bom, porque tá juntando gente pra caramba e não sobrava biscoito. Isso mesmo. Até que nós chegamos à prata, né? Foi em junho de 2017, chegamos à prata. Nossa, foi uma festa. Meu Deus do céu. E no fechamento, aquela loucura, aquela alegria, e eu gritava, e o vizinho, acho que estava chamando a polícia. Eu sou prata, é prata, é prata, é prata. E o Sérgio não entendia muita coisa, mas aí comecei a filmar. Filmei. Eu tenho filme até hoje, né? Ela pulando e gritando, eu sou prata, eu sou prata. E ali eu falei assim, poxa, é como se você ganhasse um troféu, né? Então eu falei assim, vou valorizá-la, porque é um momento único quando a pessoa chega no primeiro nível de liderança, né? É um nível que todo mundo almeja, né? Porque a gente começa a entender que ali, a partir daquele momento do prata, é onde que tudo começa de fato, né? E as coisas começam a acontecer muito rápido. Para quem já é prata e está assistindo aí o plano, assim, está nos assistindo, sabe que de fato as coisas acontecem a partir do prata muito rápido. E foi onde que a Thaís, naquela felicidade, acabou me contagiando, né? Foi. E aí o Sérgio falou, nossa, bacana, só que era às 5 para meia-noite, antes de nós conquistarmos o prata, era 10 para meia-noite, o cartão não passava, era alguém que queria mais produto, mas não estava dando um certo pedido, enfim. Eu acredito que muitos aqui já passaram por uma situação parecida, né? Pertinho da meia-noite, aquela loucura para fechar o pedido. Mas graças a Deus deu certo, fechamos. Aí foi aquela alegria, aquela emoção. E quando deu meia-noite, zerou. 5 minutos eu vi lá, 10 mil pontos. Quando deu meia-noite 1, já não tinha mais nada, estava tudo zero.
Ai, meu Deus do céu, Eu vamos falei pra começar. ela, acabou? Ela falou, tem que começar tudo de novo. Vamos começar tudo de novo. Sim, todos nós, né, todos que estão aqui nessa sala, quando bate meia-noite, somos todos 0%. E vamos começar tudo de novo, né? E aí, no dia seguinte, o Sérgio foi trabalhar, o Gustavo foi trabalhar, e eu, né, ainda anestesiada, feliz, contagiante. Aí passou uma semana mais ou menos, a agenda começou a lotar, porque era muito acompanhamento, muitas pessoas querendo eu ali perto para ensinar, a gente precisava duplicar a liderança, duplicar essa vontade de fazer o negócio, né? Até que o Sérgio chegou em casa e viu uma lousinha, e eu olhava para a lousinha branca, cheio de bolinhas, e eu chorando diante da lousinha. Porque era muita gente para acompanhar e eu era uma só. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí o Sérgio chegou e falou, mas o que aconteceu? Eu falei, Eu vi ela totalmente transformada, né? Em lágrimas, com o rosto inchado, né? E, assim, calada. Ficava, assim, olhando para a lousa. Eu falei, bom, bateu os pinos de vez, né? Agora foi de vez, deu PT. Aí foi quando eu e meu filho, que chegamos no mesmo momento, a gente perguntou para ela onde que a gente podia ajudar. Ela falou, não, vocês não tem como vocês ajudar a gente. Não tem como você me ajudar, porque vocês estão distante do sistema de capacitação. Vai ser difícil, é algo assim um pouco complexo para me explicar, mas aí a gente insistiu, com muita insistência, ela nos explicou como que funcionava a questão de acompanhamento, a questão das bolinhas, divisão de linhas. Então, assim, a gente era menos 0%, vamos falar assim, né? Porque a gente estava distante. Mas mesmo assim, a gente com aquele sentimento de querer ajudar, né, ela naquele momento, a gente sentou e quis compreender. E cada vez mais a gente fazia pergunta. E foi quando a gente, tanto eu como meu filho, na ocasião, a gente decidiu. Falei para o meu filho, vamos ajudar a mamãe, vamos fazer alguma coisa. E foi quando a gente combinou. Falou, bom, você fica com essa linha bem maior, vamos falar assim, né? Uma linha que tinha parecia um cacho de uva, né? Bem repleto de bolinha. E aí a gente ficou com as perninhas menores para dar atenção. Mas toda hora ligando para ela, Thaís, olha, fulano perguntou tal coisa, o que eu faço agora? E aí ela já ia nos instruindo. Então foi um momento assim que, para falar a verdade para vocês, eu acho que eu mais atrapalhava do que ajudava, para te falar a verdade. Mas foi quando eu decidi ler os livros, participar do sistema de capacitação. Então, eu ficava até altas horas da madrugada, né, lendo os livros indicados, o GoPro, o Negócio Século XXI, a Arte de Lidar com Pessoas, todos os livros que foram indicados, eu li até 2, 3, 4 horas da manhã. E foi quando eu acelerei o pique e falei assim, bom, ou eu aprendo dessa vez, né, ou assim, não aprendo nunca mais. Tentava escutar os áudios, me esforçava, mas assim, muito áudio não fazia sentido para mim. Eu não sei se alguém aqui se identifica assim, quando escuta um áudio e não faz o menor sentido. Escutava de novo, achava até legal a história dos palestrantes, mas não fazia sentido algum. Então, para quem está assistindo e não faz sentido o áudio, fica tranquilo que está tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Porque comigo aconteceu isso também. E foi na hora que foi nos passado mais responsabilidade, que a gente se sentiu mais responsável daquela responsabilidade, e onde que a gente, a cada vez mais, se empenhou em tentar aprender e tentar duplicar o que a gente havia aprendido, e muitas vezes a gente não sabia duplicar direito, isso também é normal, tá tudo bem, né? A Emo, ela não tem uma vantagem, ela não manda a gente embora por errar, a gente vai tentando até conseguir, essa que é a vantagem, e foi onde que a gente começou a apertar o passo, a gente começou a entender melhor o negócio, e foi onde que começou a acontecer os reconhecimentos. É isso mesmo. Então, quando eu cheguei a Prato, meu filho já era cadastrado, porém ele não desenvolvia. Ele estava terminando ainda a faculdade de engenharia eletrônica,
Hoje ele tem 24 anos, já é formado na engenharia, mas não exerce a profissão, justamente porque quando ele estava na época do estágio, ele foi procurar estágio e o estágio que ele encontrava só era aqueles que não eram remunerados. E quando ele concluiu, né, ele acabou conseguindo a assinatura para poder concluir a faculdade. E ter concluído, ele foi procurar emprego e queriam pagar muito pouco para um engenheiro, né? E aí foi quando, na época que ele foi viajar, nós ganhamos a viagem para o cruzeiro no Caribe e ele foi junto, né? Porque nós conseguimos bater as metas como Platina Fundador bem antes do prazo. Nós tínhamos que bater as metas até agosto de 2018, mas nós batemos em fevereiro de 2018. Então, a gente conseguindo bater as metas bem antes, a Emoi ela deu um bom desconto para que a gente levasse familiares, né? Foi quando nós levamos o Gustavo e a namorada. E nessa viagem foi o pulo do gato. Porque... Eu até perguntei para a Thaís. Falei, Thaís, tem duas maneiras de fazer esses dois acordar. Ou a gente deixa eles de castigo em casa e a gente vai viajar e só manda as fotos, ou a gente leva eles junto para ver a imensidão desse negócio. E, na verdade, eu não sabia se era imenso ou não, porque nunca havia ido também. Nós não tínhamos ido viajar. E aí, muito sabiamente, novamente, essa senhorita que está aqui do meu lado, ela falou assim, não, é melhor a gente levar. E deu certo. Deu certo. A gente levou, e graças a eles desfrutarem conosco de uma viagem dessa, da Emoi, foi onde que eles decidiram fazer, de fato, o negócio Emoi, junto com nós dois, junto Isso conosco, mesmo. em família. E hoje o Gustavo é um Platina fundador também no negócio, é uma das nossas pernas qualificadas, uma das nossas linhas, e a gente foi servindo de exemplo para ele, né? Então ele começou a ver a vida sendo transformada, a nossa vida, como casal, como ser humano, como líderes dele, como pai e mãe, né? Porque nós, eu e o Sérgio, já estávamos bem estafados do trabalho tradicional. Ele trabalhava muito, né? Eu, consequentemente, também, porque o que a gente ganhava, digamos, a gente ganhava bastante dinheiro, mas a gente trabalhava muito, né? E aí, meio que é um casal que já não estava, sabe, a harmonia já não estava mais acontecendo. Então, foi aonde que a gente já, em vez da gente se aproximar, a gente estava se distanciando quando a Emoi chegou para nós. E aí o Gustavo começou a observar que a Emoi estava nos fazendo bem. A gente estava se aproximando, o Sérgio começou a eliminar os 4 trabalhos que ele tinha no tradicional, ele começou a eliminar um, depois eliminar o outro e o outro, né? E até que hoje nós fazemos 100% Emoi, um casamento que estava à beira de um abismo, de desmoronar, né? Hoje, graças a Deus, estamos firmes e fortes juntos, vamos chegar a coroas embaixadores juntos, se Deus assim permitir, né? E aí o Gustavo começou a perceber, falar, nossa, realmente é uma vida transformada. Então, acho que é isso que eu quero para minha vida também. Aí ele começou a estudar, a ler os livros, ouvir o áudio. Ele não tinha muita noção do que era o acompanhamento. Ele aprendeu na raça. Então, o Gustavo não é por ser meu filho, mas é um jovem de 24 anos que aprendeu na marra, né? Como fazer. Porque aquela construção do 9% ao 21%, meio que eu fui trabalhando a profundidade e ele não fez de fato. E depois, de um certo tempo, né, que a profundidade veio surgindo, falou, não, opa, eu preciso acordar para a vida, né? Então, foi quando ele começou a ler muito, ouvir muito áudio, frequentar as orientações empresarial, ele não faltou mais em nenhum seminário, convenção, e ele falou, não, é isso mesmo que eu quero. Ele começou a gostar muito da convenção, aquela atmosfera, aquele clima positivo, né? Música, animação, gente
dançando, cantando, falando, aquilo é contagiante. E ele começou a gostar muito. Então, hoje, ele é um grande líder, né? Junto com ele, paralela a ele, tinha um casal de amigos nossos, que já é amigo nosso há mais de 18 anos, e aí nós também cadastramos eles. No início eles não quiseram, eles achavam também que isso era uma furada, que isso era uma pirâmide, mas depois de um tempo, eu com muita paciência consegui trazer eles para o negócio. Então, eles também são a nossa segunda linha qualificada, e tem uma linha que veio assim de clientes da loja, e um foi indicando o outro, que foi indicando o outro, e essa linha ela foi parar até na Bahia. Então, nós temos uma grande equipe lá na Bahia, em Itatim. É uma região pequena, é uma cidade pequena. 14 mil habitantes? Isso. E é bem pertinho de Feira de Santana, 100 quilômetros de Feira de Santana. E essa líder lá da Bahia, quando eu estava aqui ensinando aos sábados para as pessoas que vinham aqui, que queriam aprender, eu ligava via WhatsApp a câmera e colocava aqui para que essa pessoa lá da Bahia participasse. Em cima de uma cadeira. Isso, colocava o celular aqui. Como se fosse uma pessoa. Como se fosse uma pessoa, ligado o vídeo, e essa pessoa chamada Ivanete, uma grande líder, uma pessoa muito, muito, muito proativa. Eu colocava aqui o celular ligado na câmera e ela ouvia, só ouvia, né? Participava dessa forma. Às vezes a internet caía, era um transtorno, mas ela persistiu por muitos e muitos meses, assim, aprendendo dessa forma, né? E, graças a Deus, essa é uma linha Platina fundadora também. Então, assim, né, gente, o que a gente conclui depois de tantos momentos dessa história, né? Da nossa história? Houve muita persistência, muita. Houve muita garra, muita determinação. Houve muita crença, houve muita fé, houve muita obediência da nossa linha ascendente. A linha ascendente sua, de cada um de vocês que está aí, eles são os maiores interessados que você tenha sucesso. Então, sente com ele, conversa com ele, traça a estratégia com a sua linha ascendente, com o seu platina, com o seu patrocinador, com o seu diamante. Eles têm a fórmula mágica, eles têm, né, o segredo do sucesso para que você também tenha o sucesso, né? Muitas vezes a gente ouve palestra, ouve líderes falar, e esses líderes, muitas vezes, a gente fica esperando que ele passe para nós a fórmula mágica, né? A fórmula mágica chama-se decisão. Isso. Decisão e obediência à linha ascendente. Exato. E capacitação. São ingredientes fundamentais para o seu desenvolvimento e para você chegar onde você quiser. O nível que você quiser, você chega com esses ingredientes. É isso mesmo. Então, tem alguns ingredientes que são essenciais, né? Que é como se fosse o fermento do bolo, né? Qualquer massa maravilhosa de bolo, se você não colocar o fermento, né? Ela não vai crescer. Ela vai encruar, não vai assar, ela vai ficar horrível, enfim. Então, cada um tem o seu fermento, uma pitada do seu fermento. E aí, pode ser a decisão, com certeza se você decidiu fazer, se você tem a vontade de fazer, sempre vai existir um caminho, sempre vai existir um meio, sempre vai existir uma forma de você fazer. Como fazer? E quando virar a chavinha, pessoal, vocês vão achar que não é chavinha, é um bicho que te mordeu. É um bichinho chamado Emoi. Isso mesmo. E aí vocês vão falar, não sei o que aconteceu. Da noite para o dia eu decidi fazer esse negócio. E é onde que as coisas, quando você decide fazer, começam a acontecer de forma positiva. É verdade. Tudo é o porquê. Por que você vai fazer esse negócio? Por que você quer chegar à prata, chegar à platina, chegar a diamante? Tem que ter um porquê muito grande, né? Tem um áudio do Sérgio Icharo que fala do cachorro, né? Quem nunca ouviu esse áudio, pede aí para o seu líder, que ele com certeza ele tem, né? E procure qual é o tamanho do seu cachorro.
Se você tem um cachorro grande atrás de você, você vai chegar nos níveis aqui incríveis dentro desse negócio. O cachorro não é só na parte financeira, viu? Às vezes o cachorro está interligado diretamente à qualidade de vida. Muitas vezes tem pessoas aí que ganham bem no seu sistema tradicional, dão valor a ele, e eu não vejo nenhum mal nisso. Mas quando a gente fala de qualidade de vida, você vê de prospecção de futuro também. É onde você interliga vários outros subfatores que, com a média desses subfatores, vão te traçar a sua qualidade de vida de fato, de uma forma real. Muitas vezes a pessoa ganha bem, mas nos outros fatores está mal, né? Então, a gente interpreta que essa pessoa também está com uma qualidade de vida baixa. Então, muitas vezes as pessoas podem interpretar que só o fator financeiro é que é importante. E, na verdade, ele é um dos fatores. Exatamente. Então, depois que você descobre o seu porquê, aí o como ele vai aparecer. O como vai aparecer, e aí você se compromete com o sistema de capacitação, você vai se comprometer com a sua equipe, você vai se comprometer em fazer a sua pontuação pessoal, você vai se comprometer a cumprir as suas metas. O comprometimento, ele vai partir de você a partir do momento que você descobre o porquê. Se isso faz sentido na sua vida. Se a Amway não faz sentido na sua vida, você não vai se sujeitar em pleno domingo, às 15 para as 10 da noite, a estar aqui, ouvindo um casal palhaço para falar, né? Então, esse comprometimento, ele parte de você mesmo. Ninguém vai precisar insistir para você participar de treinamentos, de sair debaixo de sol, de chuva para vender produtos, para fazer a propaganda do seu supermercado. Isso daí é você mesmo que vai se comprometer. Enquanto você não descobrir o seu porquê, você não vai conseguir se comprometer com você mesmo, com o seu próprio sonho, né? Com o seu objetivo. E aí, depois o restante, a lista de contato vai ser o seu objetivo, vai ser o seu combustível. Então, você pode ter uma lista, se você não tem um comprometimento e não sabe o porquê, você não vai saber nem o que fazer com essas pessoas, né? E o seu líder vai saber, com certeza, o que fazer com esses nomes. O líder sabe tudo. Tudo. Ele quer o melhor para você, pode ter certeza. Ele já trilhou, ele já passou pelo caminho que você vem passando, né? Então, a hora que você fizer a sua lista, né? Olha, a minha lista está prontinha, e agora? O que eu faço com esses nomes? Chama o líder, gente. Não fica, eu vou atrapalhar meu líder, ele deve estar dormindo. Não. Para de achismo. Incomoda o líder. Um bom líder não vai ligar de ser incomodado, pelo contrário. Ele vai gostar de ser incomodado. Então, incomode seus líderes. Nós incomodamos nossos diamantes diariamente. E aí deles se achar ruim, porque a gente pega o carro e vai lá em Guarulhos, bater na porta deles lá. Isso mesmo. E seja a hora que for. E eles adoram. Eles falam assim, gente, eu queria que todo mundo fosse igual a vocês dois. Que perguntasse para nós o que tinha que fazer e bater papo. Às vezes a gente liga para conversar. Isso. É o suficiente para você dar aquele estalinho. Sabe aquele grilinho falante que fala no teu ouvido o que você precisa fazer depois que você conversa com seus líderes? É isso. Isso mesmo. E aí, depois que você tem a direção de como seguir, do que fazer com aqueles nomes, porque qualquer nome que você colocar nessa sua lista, esses nomes valem ouro. É o seu combustível. Você tem uma Ferrari na mão, que é a Amway. Mas se você não tem um combustível adequado para essa Ferrari, não vai adiantar nada. Então, coloca muita gente nessa lista. Abasteça com muitas pessoas. Depois que você abastecer, aí você chama o seu líder, certo? Aí você vai apresentar os produtos, vai apresentar essa empresa maravilhosa, a oportunidade, vai falar do plano, e aí a pessoa vai querer se cadastrar. Cadastrou, aí é onde o bicho pega. Com acompanhamento, que é onde eu cheguei chorando com o Sérgio falando que eu tinha muito acompanhamento e não sabia o que fazer, com tanta gente. Aí eu falei para ela, eu te avisei que esse negócio não ia dar certo. Pelo contrário, deu muito certo. Pelo contrário, a gente entrou junto e cada vez que passa a gente se apaixona mais. Então, a questão da lista, quando a gente pensa que a lista acabou, é onde que ela começa. Uhum. Né? Porque quando você descobre que contato frio tem milhões de pessoas para vocês prospectar, procure também o seu líder, que ele vai te ensinar, que um bom líder é aquele que sai na rua com você e te ensina.
Ele vai lá na rua e vai falar assim, olha, eu vou fazer para você ver, fica olhando. E é onde que dá a motivação, é onde que você pega na mão da pessoa que você vai acompanhar, fala, vamos lá. Ai, não, mas eu não quero, vamos lá. Aí você vai, lustra vidro das pessoas, guarita de portaria de edifício, tudo que você imaginar. Você vê um carro, você já lustra ali, oferece um cartãozinho, pede para entrar em contato, oferece uma oportunidade de trabalho, né? Então, a lista que a gente se refere não é uma lista só de contatos quentes ou mornos, não. É de contato frio que se encontra na rua. Gente, tem muita gente precisando de oportunidade. Sim. A gente precisa falar dessa maravilha que se chama Amway. A gente precisa tirar a inibição, tirar aquela máscara que nos atrasa e ir para cima, né? Lógico, com muita educação, com muito cuidado por causa da Covid, né? Então, a gente vai com máscara, a gente vai com álcool gel, vai com luva, vai com tudo que tem que ser feito na questão de segurança, mas a gente faz isso daí de uma forma massiva, de uma forma contínua. Não tem como você pensar que você vai prospectar 5 pessoas durante o mês inteiro e vai avançar de nível. Infelizmente, isso daí é uma utopia. É uma coisa que é irreal, não vai acontecer nunca. Então, você precisa prospectar muita gente para apresentar plano para algumas pessoas, outras poucas entenderem e a minoria fazer um negócio de fato. Exato. Então, tenta ser consciente nessa parte e não ficar achando que tudo vai cair do céu. Você tem que fazer a coisa com os 2 pés no chão, né, seguindo a sua linha ascendente, fazendo com que ele esteja junto com você, porque não adianta tentar fazer sozinho. Eu entendo hoje que o negócio da Amway isso só dá certo em equipe, né? As pessoas que tentam fazer sozinha são as pessoas que mais se atrasam no seu negócio. Então, façam sempre em equipe, cada um na sua posição. Eu tenho um valor, a Thaís tem outro. Ela tem uma habilidade que eu não tenho. Agora, eu tenho uma habilidade que ela não tem, e assim a gente se completa. E assim é você com o seu líder, e assim é você com a sua equipe. Então, cada um jogando numa posição, você vai marcar o gol. Você vai fazer o que tem que ser feito. Vai dar certo para todo mundo, se você pensar dessa forma. É isso mesmo. E depois que você já tem uma grande equipe, está acompanhando ela, vai ter grandes resultados, ou às vezes não, você pode avaliar e ver como que foi o seu mês. Então, você procure a sua linha ascendente, procure seu líder e avalie como que foi os resultados. Fazer um planejamento para o próximo mês. Positivo ou negativo, não tem problema. Sente com o seu líder e avalie. Resultado não é mais importante. O importante é você avaliar o crescimento. Exato. E depois que você avaliou, se aconselhou, olha, meu grande líder, onde que eu posso melhorar, o que que eu posso fazer, eu estou querendo planejar dessa forma, você acha que é bom, que não é? Procure o seu líder. Procure o seu líder que ele é a melhor pessoa para te aconselhar. Se ele não saber te aconselhar, ele vai te encaminhar para o líder dele e assim por diante, tá bom? Até que acontece a duplicação, né? Se você agir direitinho, você pode ter certeza que a sua equipe vai agir da mesma forma que você. Então, toma cuidado. Se você não fizer coisa boa, a sua equipe vai duplicar as coisas não boas que você está fazendo, tá? E agora, se você fizer coisa certinho, participar dos treinamentos, ler os livros, ouvir o áudio para seminário, convenção, com certeza a sua equipe vai fazer o que você está fazendo e não o que você está falando. Você conheceu ou conhece alguém que fala assim, mas ele não faz o que eu estou pedindo, mas ele não me obedece. Eu já falei isso para ele. Ele não me acompanha. Aí reclama do líder, reclama da equipe, reclama da Amway, reclama porque o produto não chega, reclama de tudo, mas quando ele vai ver, o problema não é os outros, o problema não está ao redor, o problema está nele. É ele mesmo. Né? Porque quando você decide fazer e faz, você vira exemplo e as pessoas estão nos observando. E quando você é observado, as pessoas querem esse seu acompanhamento, as pessoas querem estar perto de você, e a gente é exemplo disso. Né? Quantas pessoas, conforme a gente vai avançando de nível, que hoje o PIN para nós não é mais importante, a gente nem lembra que é Esmeralda fundador, para nós daí não faz o menor sentido de a gente ficar lembrando disso. Para nós, a gente tem as ações de 9% todos os dias.
Ações de 9% todos os dias levam você a coroa, duplo, triplo coroa embaixador, leva você aonde você quiser. É fazer as mesmas coisas. Se eu for um coroa embaixador, eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo quando nós éramos 12%, 15%, 18%, enfim, qualquer nível, qualquer PIN, você tem que fazer o mesmo trabalho. Mas, independente de você ser um 0%, um 9%, um 12%, um 15%, um 18%, um prata, um platina, você tem que ter atitudes e pensamentos de diamante. Atitudes e pensamentos de diamantes. Isso é o mais importante. Então, as ações têm que ser de 9%, mais os pensamentos de um diamante. Por quê? Porque a gente tem a satisfação, a alegria, né? É prazeroso. O negócio emo foi feito para a gente fazer com prazer, com satisfação. Não foi feito. O negócio emo não foi feito para você fazer com sacrifício. A gente tem que amar as pessoas. Tem que fazer isso com felicidade. Acho que o ponto-chave hoje, para todos que eu converso, é encontrar a felicidade de cada um. Seja em revender, seja em consumir, seja em ser um construtor, seja qual for o assunto mais prioritário para aquela pessoa, independente de ser emo ou não, naquele exato momento que você está conversando com ela, prospectando ela, ou até mesmo um empresário. Né? Muitas vezes ele está triste, muitas vezes ele está com um problema familiar, e você vai lá falar de planejamento, você vai falar de pontuação, você vai falar de estratégias, de qualquer tipo de assunto, e não se importa com ele. E, na verdade, a gente peca, a gente erra nesse momento, porque a gente não entende que, em primeiro lugar, a gente precisa entender que existe uma pessoa ali por trás do nosso negócio, por trás daquele assunto que você iria falar com aquela pessoa, mas a gente precisa ter uma sensibilidade de entender que aquele não é o momento exato para falar de negócio, e sim, em primeiro lugar, compreender as necessidades, compreender a dor daquela pessoa. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, respeitar isso. Quando a gente respeita isso, respeita os valores das pessoas, encontra o ponto de felicidade de cada um, é onde que, de fato, dá certo. É onde que realmente você consegue ganhar um amigo. E dizem no nosso negócio que quando você ganha um amigo, você ganha um platina. Você faz um amigo que você ganha um platina, é isso mesmo. Tem uma pergunta aqui, qual era a nossa atividade, né, de nós antes? O Sérgio trabalhou como... nós tínhamos comércio, ele era uma loja de acessórios para carro, então ele trocava pastilha, instalava som, alarme, trocava óleo, né? Fora isso... Vidro, trava elétrica, insufilme, que a Thaís fazia. Eu aplicava insufilme nos carros. Muito caprichosa, por sinal. Tinha cliente de longe fazendo insufilme. Aí, de terça-feira, eu nem marcava nada, porque não adiantava, ele ia se capacitar. Aí eu falei, puxa, minha instaladora hoje não vai estar, só amanhã. Falava para o pessoal. 25 anos tivemos loja, e de uns 10 anos, um pouco antes de fecharmos a loja, né, de 10 anos para trás, o Sérgio trabalhava num colégio aqui grande, que tem na cidade, é um colégio que tinha mais de 2.000 alunos, né? Então, ele instalava câmeras, alarme, fazia automação de tudo lá, mexia com parte elétrica, que mais? Catracas, sistema de internet, sistema de Wi-Fi, tudo que vocês imaginarem de implantação de sistema elétrico, eletrônico e controle de acesso, eu fazia para eles lá. Por isso que o Gustavo fez engenharia eletrônica. Puxou o pai, né? O Gustavo, ele, desde os 12 anos, ele me ajudava, né? Nas férias, principalmente, porque ele para mim, como ele sempre foi magrinho, ele entrava dentro dos túneis, né, de acesso, dos forros. Telhado. Ele era ágil, mas eu ficava com muito medo, porque ele era meio doidinho, né, desde pequeno. E assim, acabava dando certo. Então, assim, ele foi sempre um menino proativo nesse aspecto, e onde colaborava muito comigo, porém, como se tratava de uma escola particular,
os próprios professores, eles ficavam com dó do Gustavo, porque enquanto os amiguinhos dele ia passar as férias em vários locais do mundo, né? Ele ficava sentado em cima de um rolo de fio, né? Me ajudando a fazer ali a renda familiar, e é onde que aqueles professores, eles admiravam o Gustavo, né? Pela sua atitude, pela sua valentia, né? Pela sua simplicidade e humildade. Então, desde sempre, a gente foi, assim, uma família humilde, né? Uma família que não importasse de onde que era a nossa origem, né? Mas sim a dignidade, a integridade, a honestidade. Então, isso daí prevalecia sempre, independente de ser um negócio de sistema eletrônico ou de Amway. Então, isso aí fez com que a gente trouxesse esse nosso perfil de integridade também para o negócio Amway, onde que está, com certeza, isso aí contribuiu também para a gente ter essa sorte, né? Esse caminho de sucesso. Fora isso, o Sérgio também, nós tínhamos um contrato terceirizado para consertar as viaturas aqui da cidade, viaturas, ambulâncias e carros funerários. A gente prestava serviço também para a Prefeitura de Cotia, na área de comunicação. E eu, de final de semana, né, sábado e domingo, eu era fotógrafa. Amo fotografar. A gente quase não trabalhava, né, gente? Eu gosto muito de fotografar e meu sonho é ter um estúdio fotográfico para fotografar a gestante. Eu acho que a gestante ela fica linda de qualquer jeito, né? Então, eu gosto muito de fotografar a gestante. E aí vai ser meu hobby, se Deus quiser, tá bom? Era essa a nossa atividade tradicional. Quando nos qualificamos a 9 e depois cair e voltar ao 0, como seguir forte para qualificar novamente e seguir subindo? É só o sistema de capacitação que vai transformar você numa pessoa forte, determinada, decidida. Se conecte 100% ao sistema de capacitação. E na parte dos sonhos, aí você começa a pensar não só nos seus sonhos, mas no sonho da sua equipe. É quando você começa a pensar em duplicidade que as coisas acontecem. E aí você segue forte, cada vez mais forte. E aí você vê que é um peso, mas é uma responsabilidade de pai e mãe, digamos assim. Quando você tem uma equipe, é como você tivesse um recém-nascido. Você colocou a pessoa ali, você cadastrou ela, aí sim, é a hora de você se sentir responsável por aquela pessoa. Lógico, você respeitando o perfil de cada um, onde eu falei anteriormente, onde ela encontra a sua felicidade com um negócio Amway. Agora, se ela for uma construtora, aí sim, você tem que grudar nela. Isso sim, aí você faz um planejamento com o seu líder, né? E aí você gruda, porque o acompanhamento todos os padrão do 8 passos, para que todos entendam, é muito importante. Mas o acompanhamento, ele tem que ser muito bem feito, ele tem que ser consistente, ele tem que ser vigoroso, ele tem que ser feito de forma profissional. Então, o acompanhamento, ele precisa estar sendo feito de forma muito, mas muito profissional. Que aí vocês vão ver que vocês não vão ficar no mesmo nível muito tempo. Nem você, nem sua equipe. Porque quando você se preocupa com a sua equipe, o nível da sua equipe, o seu nível, ele vai vir como consequência do negócio. Você não precisa se preocupar em subir de PIN, né? E, logicamente, existe a parte de estrutura também. Então, quando você faz uma estrutura consistente, né, tudo isso daí é feito com lógica, né, com planejamento, com equipe, você vai ver que todos ganham dinheiro. Porque da mesma forma que as pessoas entram, na maioria das vezes, na Amway, que é a parte financeira, é a mesma forma geralmente que as pessoas saem, quando elas entram e não ganham dinheiro. Então, para isso, é bom você fazer um aconselhamento com o seu líder, né, e fazer um planejamento, né, bacana para que todos ganhem desde sempre, desde os 9%, incentivando e motivando quem está embaixo, porque os novos sempre vão ser mais importantes. Você tem que colocar eles como prioridade. Se você tem uma base forte, novos ali ganhando dinheiro, com certeza o resto da equipe vai ganhar dinheiro também, tanto quanto você. Então, isso é uma mera consequência do teu bom trabalho prestado para as outras pessoas. Então, aqui eu costumo falar para a nossa equipe o seguinte: seja um bom servidor, que você vai ser um bom ganhador. É simples assim.
E a gente costuma falar para a equipe também que é muito fácil. Quando você não sabe andar de bicicleta, né, você tem que ter aquelas 2 rodinhas na lateral, que são seus líderes. Agora, quando você aprende a pedalar, aí sim você pode dar umas pedaladas mais fortes e tirar aquelas rodinhas da lateral, que aí você não vai cair mais. E mesmo que cair, gente, se levante, né? Agora, o que precisa ser feito é você pensar sempre na equipe, não pensar em si mesmo. Eu vejo que onde as pessoas erram é quando elas fazem um planejamento e onde elas fazem, eu preciso ter o sonho. O sonho, o padrão dos 8 passos, primeiro é o sonho. Mas eu faço o meu sonho. Tudo bem, tá certo. Primeiro você precisa ter aquela autoconsciência, aquela autoconfiança, aquela auto-tudo, né? Agora, quando você vence essa parte do seu interior, do seu intra ou do seu inter pessoal, aí sim está na hora de você se preocupar com o inter e o intra pessoal de cada um da sua equipe. É onde você avança de nível e não para mais. A nossa diamante fala, pense nas pessoas e você ganha dinheiro. Pense no dinheiro e você perderá as pessoas. Então, Kaoru Nakajima sabiamente disse isso na convenção. Primeiro você, depois eu, né? E aí tudo vai dar certo, com certeza. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional.